Paz, boa tarde, vocês estão bem? Queria compartilhar com vocês um texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz: Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Por definição comum, a maioria já ouviu a definição do que significa graça, e graça é o favor imerecido. A evidência máxima da graça, ela é contida no plano da salvação, onde vemos Cristo Jesus morrendo por nossos pecados. Mas ao entendimento um pouco mais profundo do que seria a graça. Porque já que é algo que é feito por alguém que não merece, o melhor exemplo para mim é de um casal que sabem que estão grávidos, que vão gerar um filho. A notícia cria um impulso no casal ou nos pais. Eles começam então a preparar todo o ambiente favorável para aquela criança que vai vir. Então ele começa a conceder àquela criança, mesmo antes de nascer, toda a estrutura necessária para que ela venha ter um ambiente de paz, onde ela venha crescer saudável, enfim, onde ela tenha comunhão com a sua família. Nós conseguimos evidenciar isso, ou ver isto, na criação, porque antes de Deus criar o homem, o veículo ao qual, o ser ao qual ele se relaciona, ele cria toda a estrutura necessária para que ele viesse a se relacionar com o homem. Então, a evidência da graça é a salvação, mas o propósito da graça é a comunhão. Deus criou o homem para a comunhão. Mas no processo, no desenvolver da história, o homem perde esse senso, esse ponto de partida da comunhão. Então, ele acaba se distanciando de Deus, ele acaba separando-se do Pai. Então, no entendimento comum, graça é Deus criando os meios para se relacionar com o homem. Então, o propósito da graça é a comunhão. A evidência da graça está na salvação. E isso nos remete, ou me remete, a entender o avanço do assunto amor como essência, graça como expressão, e o propósito é a comunhão. Quando nós somos gerados em amor e expressamos esse amor em graça, essa graça tem uma proposta ou um propósito: alcançar comunhão. Primeiramente com Deus, que fora rompida pelo pecado, então Cristo faz isso na salvação, mas não somente para isto. Por quê? Porque quando Deus já tinha um relacionamento com o homem, Adão, Deus cria um outro nível de relacionamento, é do homem com o seu cônjuge, sua mulher, ou com alguém que tem a mesma natureza. Então nós fomos gerados em amor, evidenciando e expressando a graça para trazermos comunhão àqueles também que estão perdidos. Uma vez gerados em Deus, em amor, em essência, nós temos a capacidade de desenvolvermos essa graça, promovendo comunhão. Então, que nós venhamos nos mover nesse pensamento. A graça que foi manifesta em mim, ela se evidenciou para a salvação, mas com a proposta e o propósito de promover comunhão, comunhão com os meus irmãos e trazer aqueles que estão perdidos para a mesma comunhão com o Pai. Nós precisamos entrar num outro nível de relacionamento, de comunhão com as pessoas que estão perdidas. Por quê? Ou nós aumentamos o nosso nível de ação, ou precisaremos diminuir o nosso nível de palavra, porque nós não podemos falar algo que não fazemos. Medite nisso, fique na paz, Deus abençoe você.